Olá, meus amigos, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Satisfação estar aqui com vocês. Eu sou Valdemir Bernasconi e esse é o seu canal Pura Verdade. Mais uma vez estamos aqui para dar continuação ao nosso estudo sobre o juízo final. E agora nós vamos falar sobre a parte 2. Um estudo muito abençoado, muito importante, riquíssimo em aprendizado e conhecimento, e eu convido a você para ficar conosco até o final, já pedindo que você se inscreva neste canal, que você deixe o seu like, que você ative o sininho para receber as notificações, escolhe aí a opção todas e também compartilha com os seus amigos. E o mais importante, claro, deixe o seu comentário sobre o que você pensa sobre esse assunto do juízo final. Como é de costume, nós vamos orar ao Pai Celestial, pedir a bênção da iluminação e a presença do Teu Santo Espírito. Maravilhoso Senhor, rico em misericórdia, poderoso, exaltado e engrandecido seja o Teu nome. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui para estudarmos um assunto tão precioso, o juízo final, em sua parte número 2. Ajude-nos a compreender, dando-nos a iluminação, envia-nos a presença do Teu Espírito Santo para fixar em nossa mente tudo o que precisamos saber, para a honra e glória do Teu santo nome. Abençoa aqueles que estão conosco, abençoa os seus lares e as suas famílias também. Em nome do Senhor Jesus agradecemos. Amém. Muito bem, amados, juízo final, parte número 2. Vamos falar sobre as 3 fases do juízo final. O juízo é dividido em 3 partes. E nesse estudo nós vamos analisar cada uma das fases. Primeiro vamos falar sobre o juízo pré-advento. O objetivo deste juízo pré-advento é justificar o caráter de Deus diante dos seres celestiais. É realizado antes que Cristo retorne à Terra, antes que Cristo volte a este mundo pela segunda vez, para levar os que o aceitam como Salvador pessoal a viverem uma vida de entrega a Ele. Nos tribunais celestiais será analisado quem Cristo irá levar para o céu. A grande preocupação dos seres celestiais é o céu não ser colocado em perigo por algum suposto cristão que não teve a vida totalmente transformada. Neste lugar serão descartados os pretensos seguidores de Cristo, aqueles que têm o nome de cristão, mas não seguem a verdade. Os cristãos nominais serão julgados e condenados antes que Cristo venha para dar um galardão aos seus filhos. Cristo, obviamente, não irá levá-los para o céu. O juízo de confirmação. Este juízo justifica o caráter de Deus diante dos remidos. É realizado pelos santos durante o milênio. Quando chegarmos ao céu, certamente vamos nos surpreender por não encontrarmos lá algumas pessoas que imaginávamos que lá estariam. Para benefício dos salvos, Cristo abrirá todos os registros do céu, para que possamos confirmar a justiça de Deus em ter concedido salvação a alguns e em não ter levado outros para o céu. Este juízo, amigos, ocorre entre a segunda
e a terceira vinda de Cristo a este mundo, e se dá durante o período conhecido como milênio. O livro do Apocalipse, ele fala sobre os santos julgando durante os 1000 anos, ou seja, durante o período chamado milênio. Observe: vi tronos, e assentaram-se sobre ele, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam a sua marca em suas testas e nem em suas mãos. Eles viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Paulo declara que os mundos e os anjos serão julgados pelos santos. Veja o que nos diz a palavra do Senhor: não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, porventura não sois dignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que nós havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a essa vida. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2 e versículo 3. Os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Judas capítulo 1, verso 6. Amados, essa será a principal obra dos santos durante o milênio. Reinarão e serão sacerdotes com Cristo durante 1000 anos. Apocalipse 20, versos 4 e 6. Por ocasião, amados, da segunda vinda de Cristo, eles serão levados ao céu e ali farão o julgamento. Temos também a fase final do juízo, que é chamado juízo executivo. Esse juízo justifica o caráter de Deus diante de todos os seres criados no universo, bons e maus. Ele é a proclamação da sentença condenatória contra os ímpios e sua destruição. Quando todas as dúvidas tiverem sido esclarecidas, no final do milênio, Jesus voltará novamente à terra para ser reconhecido como justo por Satanás, seus anjos e todos os perdidos. Aqui se realizará o que está predito tanto no Antigo como no Novo Testamento. Observe Isaías capítulo 45, 23, que nos diz: por mim mesmo tenho jurado, já saiu da minha boca a palavra de justiça, e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo o joelho, e por mim jurará toda a língua. Como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim, e toda língua confessará a Deus. Romanos capítulo 14, versículo 11. Amados, é importante notarmos que todo joelho irá se dobrar a Deus, não numa obediência forçada, mas num tributo de sincero reconhecimento de que Deus foi amoroso e justo em todo o seu trato com os pecadores. A razão pela qual essas pessoas não podem receber a imortalidade é porque rejeitaram a graça de Cristo e se apegaram ao pecado de tal forma que o pecado passou a ser, para elas, uma segunda natureza. Não podem fazer parte do céu
porque colocariam em risco a existência pacífica de todos os seres do universo. Aquele que tem Cristo como seu Salvador pessoal não precisa temer o juízo de Deus em nenhuma de suas fases. São João 5,24 nos revela que aquele que ouve e pratica as palavras de Jesus não entrará em juízo, mas passará da morte para a vida eterna. Isto é, somente serão condenados, amigos, aqueles que não fizeram uma entrega completa de sua vida a Deus. No final do milênio, todos os seres humanos estarão reunidos diante de Deus. Os salvos, que não serão mais julgados nesta ocasião, receberão a confirmação de sua salvação. Os ímpios estarão em pé diante dele para receber a sentença final no juízo executivo final. Fogo, amados, descerá do céu e os destruirá para todo sempre. E acabando-se então os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. É o que a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 20. Ele sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia da praia do mar, para os ajuntar para a grande batalha. E ainda continua o texto, diz: subiram sobre a largura da terra, cercaram o arraial dos santos, a cidade amada, e de Deus desceu fogo do céu e os devorou. Apocalipse 20, versículos 7 a 9. A Bíblia nos diz que o mal não se levantará pela segunda vez. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por 2 vezes a angústia. Naum, capítulo 1, verso 9. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, todos os soberbos, todos os que cometem impiedade, serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não deixará raiz nem ramo. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo da planta dos vossos pés, naquele dia que eu estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias capítulo 4, verso 1 a 3. Amados, o termo raiz e ramos refere-se a Satanás, que é a raiz de todos os males, e ramos são todos aqueles que seguiram as suas ideias, os seus planos malignos. Enquanto a terra estiver envolta nos fogos da destruição, os justos habitam em segurança dentro da santa cidade. Sobre os que tiveram parte na primeira ressurreição, a segunda morte não terá nenhum poder. Ao mesmo tempo em que Deus é para os ímpios um fogo consumidor, é para o seu povo tanto sol como escudo. A palavra diz: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante 1000 anos. Apocalipse capítulo 20, verso 6. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória. Não retirará bem algum dos que andam na retidão. Salmos 84, versículo 11. Vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram,
Apocalipse capítulo 21, verso 1. O fogo que consome os ímpios também purifica a terra. Todo vestígio de maldição é removido. Nenhum inferno a arder eternamente conservará perante os resgatados as terríveis consequências do pecado. Apenas uma lembrança permanece. Nosso Redentor sempre levará os sinais de sua crucifixão. Em sua fronte ferida, em seu lado, em suas mãos e pés, estão os únicos vestígios da obra cruel que o pecado efetuou. Diz o profeta, contemplando Cristo em sua glória. Raios brilhantes saíam de sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. Abacuque, capítulo 3, verso 4. As mãos feridas do Senhor, seu lado ferido de onde fluiu a corrente carmesim, que reconciliou o homem com Deus. Ali está a glória do Salvador. Ali está o esconderijo da sua força, poderoso para salvar, mediante o sacrifício da redenção. Ele foi, portanto, forte para executar a justiça sobre aqueles que desprezaram a misericórdia de Deus, os quais, na sua humilhação, são as suas mais elevada honra. Através das eras internas, os ferimentos do Calvário lhe proclamarão o louvor e declararão poder. Na terra renovada, não mais haverá lágrimas, cortejos fúnebres e manifestações de pesar. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse 21, verso 4. E nenhum morador dirá: estou enfermo, porque o povo que habitar na santa cidade será absolvido de sua iniquidade. Isaías 33, verso 24. Amados, ali está Jerusalém, a metrópole da nova terra glorificada, como uma coroa de glória na mão do Senhor e um diadema real na mão de teu Deus. Isaías 62, verso 3. Sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. As nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. Apocalipse capítulo 21, verso 11 e 24. Diz o Senhor: folgarei em Jerusalém e exultarei no meu povo. Isaías 65, verso 19. Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Apocalipse capítulo 21, verso 3. E eu vi toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que está no mar, e em todas as coisas que há neles, dizer: ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graça, honra e glória e poder para todos sempre. Apocalipse capítulo 5, versículo 13. O grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Toda a vasta criação daquele que tudo criou emana vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito, desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos. Todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, declaram que Deus é amor. Então, meus amigos,
Segundo a profecia de Daniel, capítulo 8, verso 14, que diz: até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Esta profecia começou em 457 a.C., com a ordem do rei Artaxerxes para restaurar a cidade de Jerusalém e o templo. Dando seguimento a isso, 2.300 anos à frente, chegamos a 1844, onde se dará a purificação do santuário, que nada mais é do que o início do juízo, que se divide em 3 partes. Primeiro, o juízo pré-advento, que se dá antes da volta de Jesus. O juízo de confirmação, que se dá com a igreja durante 1000 anos no céu. E o juízo executivo, que se dá ao final dos 1000 anos, chamado milênio. Esse juízo será a execução final de Satanás e seus seguidores. Por que entendemos que esse é o juízo? A purificação do santuário? Porque, queridos, o santuário terrestre não mais existe. O templo de Jerusalém foi destruído no ano 70 pelo general Tito. Hoje o que temos em Jerusalém é apenas o Muro das Lamentações. E como Moisés fizera uma cópia, orientado por Deus, do santuário que havia no céu e que há no céu, então deduzimos que a purificação deste santuário será a análise dos livros onde estão registrados os pecados e onde estão registrado o nome daqueles que aceitaram Jesus, e assim é feita esta purificação e confirmação daqueles que deverão ser salvos e daqueles que serão perdidos. Se você gostou desse assunto, você pode pesquisar mais entrando no site www.biblia.com.br. Meu amigo, que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão no Espírito Santo esteja contigo, hoje e sempre. Amém. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.